nessa contextualização mais geral e de âmbito internacional, é cada vez mais a presença do que nós chamamos de divisão internacional do trabalho, né? Ou seja, cada vez mais empresas estão procurando lugares em que, né, a produção ela seja feita, seja efetuada a custos cada vez menores, né? Que é um conceito, né, advindo justamente desse, né, desdobramento, né, da globalização de fato no âmbito, né, das próprias empresas e no âmbito da própria produção mais recente, né, contemporânea. A indústria 4.0 ela coloca muitos desafios, inclusive, do seu ponto de vista, né, de que áreas o movimento sindical ele pode estar atuando dentro desse novo contexto, né, em discussões relacionadas ao aspecto multicultural, da chamada economia compartilhada, né, do cooperativismo, de que maneira a revolução tecnológica ela tem que ser feita, mas também envolvendo o trabalho, né, o tempo livre, né, porque muito se fala sobre a questão do tempo livre na chamada indústria 4.0, mas assegurar tempo livre para quem não tem renda, né, é muito complicado. Depois que se passa um processo como esse da indústria 4.0 na vida das pessoas, se você não trata antes, você não puder construir uma legislação que proteja os trabalhadores e as trabalhadoras, depois você não tem como voltar atrás e já está a destruição na vida das pessoas, já está instalado o caos na vida de cada trabalhador, de cada trabalhadora. Porque o avanço tecnológico, a modernização, seria para a gente exatamente, professor, reduzir a jornada de trabalho, permitir que o trabalhador pudesse ter mais tempo para a família, para cuidar da sua saúde, ter direito a lazer. Hoje eu vi um filósofo lá da USP, bastante conhecido, muitas vezes polêmico, mas com muito lastro, dizendo que não dá mais para pensar em restaurar o que veio antes dessa conjuntura extremamente nociva aos trabalhadores da sociedade brasileira, pelo menos no seu maior conjunto. E eu queria perguntar, baseado em algumas teorias, por exemplo, na teoria do valor, que nós já estamos, pelo menos em boa parte, desagregados no mundo. Então, assim, a pergunta é, tem volta para esse universo do emprego? Sem deixar de desconhecer que o emprego é fundamental, uma coisa e a outra. Então, no campo mais teórico, a professora e deputada que falou há pouco nos spinozianos, e o professor falou no Lukács, que tem um sentido mais global da humanidade. Então, diante dessa desagregação, como é que ficaria essa dualidade? E a pergunta mesmo, já falaram aqui, é se a pauta, além de ser trabalho e emprego, é uma pauta, eu creio, que é da casa também, é a pauta não só das políticas públicas, por exemplo, como vai ficar a previdência para os uberistas, né? Que é um momento da conjuntura, mas mais além, as políticas de renda mínimas, aí que está a minha questão mais centrada, professor, e se o Max quiser também comentar, se o movimento sindical, juntamente com esses paradigmas já dados hoje, com a luta legislativa, institucional, não deve pensar, e outros movimentos sociais também, em realmente partir para a reivindicação direta de rendas mínimas. Tem várias modalidades, está acabando o tempo aqui, tem várias, não é só Bolsa Família, não é só renda provisória para reintegrar ao emprego clássico, se é que ele ainda existe em parte. Mas o que é que o professor Ricardo Antunes, como eminente estudioso da sociologia do trabalho e temas conexos, poderia dizer a respeito da procedência ou não dessa temática? Queria abordar uma pesquisa que foi feita pelo Fórum Econômico Mundial, e olha que foi uma pesquisa feita por diretores de mais de 300 empresas, 400 empresas, em que eles colocam um cenário pessimista na geração de empregos na indústria 4.0. Imaginem só. Alto escalão de empresas colocam um cenário pessimista na geração de empregos. E a gente vê de vários estudiosos, claro, estudiosos viciados, ligados a alguma ideologia, falando que vai gerar mais emprego, a indústria... Bem pagos, empregados e bem pagos, que vão manter seus empregos fazendo esses estudos, né? Então, assim, e olha que essa pesquisa também ela atingiu 64% dos trabalhadores em nível global. Então, assim, é preocupante, porque a gente vai ter que vir um novo Darwin aí e falar sobre o elo perdido do ponto de vista
sair do ponto de vista da evolução e partir para o ponto de vista do homem-robô. Onde é que vamos buscar o elo perdido entre o homem e a máquina? Em algum tempo nós vamos ter que debater isso aí, se nós estivermos aqui ainda presentes. E todas as pessoas foram unânimes aqui em falar sobre o cenário em que se pôs a reforma trabalhista, mas precisamos refletir que antes da reforma trabalhista no Brasil, já estava, né, após 2011, aí, quando se colocou a indústria 4.0 na Alemanha, já estava se discutindo reformas trabalhistas em todo o mundo, já pensando nesse viés, né, dos empregos precários e na sua flexibilização, na flexibilização dos direitos. Né? Na reforma trabalhista nós vemos a questão da pejotização, que é gravíssima, foi colocada aqui por Marx várias questões da individualidade, a terceirização, que é uma barbárie, o contrato 0 hora, e, acima de tudo, a insegurança e as condições precárias de saúde em que os trabalhadores e as trabalhadoras vão se colocar nesse contexto. E é uma coisa que eu acho que a gente precisa discutir nos debates vigentes, deputado Carlos Vera, que é a questão a saúde do trabalhador nesse novo cenário tecnológico. Porque as pessoas já estão desenvolvendo novas doenças e que a ciência não está acompanhando, né? De forma, apesar das tecnologias vigentes na área da medicina, não estão acompanhando essas novas formas de doenças no trabalho, além da tecnologia. E só para citar Marx, quando ele falava na crise do capitalismo, né, que o desemprego vai gerar uma série de insuficiência de consumidores para as próprias empresas, para os próprios produtos produzidos pela advinda das novas tecnologias. Nós não somos contrários que você tenha melhorias na tecnologia, que você tenha avanços no conhecimento. Agora, é muito diferente você, por exemplo, utilizar o conhecimento para buscar soluções na área da saúde ou você buscar o conhecimento para criar armas mais letais à vida humana. Então, é como que a gente utiliza o conhecimento e como que utilizamos a tecnologia. E aí, utilizamos a tecnologia para garantir mais qualidade de vida aos trabalhadores ou utilizamos a tecnologia para garantir mais lucratividade ao grande capital. Então, entendo que essa é uma das questões que gostaria que fosse abordada. Outra questão, se uma alternativa e uma obrigação nossa não seria a gente, nesse momento, enquanto classe, uma vez que somos oprimidos e tem aqueles que fazem opressão em cima de nós, enquanto classe, não está disputando, sim, a consciência crítica do conjunto da sociedade brasileira, para que, como povo brasileiro, a gente reaja a toda essa exploração e medidas autoritárias e nefastas que estão usurpando nossos direitos e levando a população brasileira para a miséria, extrema pobreza e para um retrocesso inigualável em nosso país. Os bancários talvez tenham sido uma das categorias que mais sofreu com esse processo de reestruturação, ou reengenharia, ou como queiram. Porque lembro que, à época, o planejamento estratégico da FENABAN, ele propunha um investimento maciço em tecnologia. Então, o sistema bancário brasileiro, ele investiu 17 vezes mais do que o sistema estadunidense, que tem outro perfil, ou o sistema alemão, outros sistemas financeiros em outros locais do mundo. E ali o trabalho que era feito pelos bancários acaba sendo desenvolvido pelo cliente. E o cliente ainda paga muito caro por isso, porque um banco como o Itaú, 3 vezes ou por volta disso, o que ele gasta com o pessoal, advém de prestação de serviço e particularmente as tarifas bancárias. Então, o bancário é substituído pelo cliente, que ainda paga pelo serviço que ele faz para poder ter acesso ao desenvolvimento tecnológico. E aqui já foi dito que toda a produção da inteligência humana ela deveria servir para ser apropriada para o conjunto da humanidade. Mas os avanços científicos, tecnológicos, eles ficam a mercê da lógica do lucro. E nós estamos vivenciando hoje, utilizando a expressão de Camus, que é do seu livro, o privilégio da servidão, ou precariado, que também é uma expressão
que eu tive acesso através das suas publicações, mas nós estamos vivenciando hoje, primeiro, uma centralidade do capitalismo, no capitalismo improdutivo, no rentismo, e que é apartado do mundo do trabalho. Então, nós não temos mais uma relação da produção, da acumulação do capital com o mundo do trabalho, porque o rentismo, o capital financeiro, a financiarização da economia, ela possibilita que nós tenhamos essa apartação, como apartação também no mercado interno, como apartação da infraestrutura, da territorialidade, não tem mais um vínculo com o território, para que nós possamos, porque não tem um capitalismo que, em grande medida, é improdutivo. É fundamental entender que, depois de 73, houve uma explosão do setor de serviços que se comoditizaram e se mercadorizaram. Há uma monumental, eu prefiro chamar assim, viu, Max? Nunca falei nos meus livros de sociedade pós-industrial. Há uma monumental industrialização dos serviços. Né? Hoje, a grande indústria do nosso tempo é a dos serviços. Tá? O algoritmo, esse novo fetiche do mundo empresarial, passou a ditar os ritmos. E se não bastasse a intensidade da exploração do trabalho humano praticado por Uber, Cabify, Rappi, iFood, Glovo, que esteve aqui e agora saiu, onde se pode encontrar jornadas que remetem aos primórdios da Revolução Industrial. 12, 14, 16, até 18 horas por dia de trabalho. É isso que é o mundo moderno? Anos 2010, 2017, os movimentos sociais têm muito que ensinar ao movimento sindical. É um bom começo aprender, tá certo, com movimentos sindicais, como é que se organizam a partir das questões vitais. Eu vou tentar chegar a isso ao final. Né? Os sindicatos vão ter que se reinventar. Eu nunca escrevi nenhum trabalho meu, né, nenhum que os sindicatos estão em crise terminal. Eu arrisco um palpite, e daqui a 10 anos posso dizer, falei besteira. Não creio que falarei isso daqui a 10 anos. Não vejo possibilidade de existência de capitalismo sem sindicatos. Agora, vão ter que se reinventar. Os que se reinventarem poderão nos oferecer coisas novas. Os que quiserem permanecer, né, no modelo getuliano, esses vão digamos, né, vão se converter em empresas sindicais. Esse é um desafio muito importante. E os movimentos sociais podem nos inventar.